compartilhar aqui com vocês. Espera aí, a tela. Bom, vamos lá. Na aula passada, a gente falou... Não, aulas, nossa, 3 aulas anteriores, a gente vinha falando aí sobre código de bloco linear, a gente falou, né, um código N,K, né, você tem um código lá 7,5, quer dizer que você transforma 5 bits em 7 para cada transmissão. E a gente falou nisso aqui na matriz geradora de um código, né? E quando eu vou transmitir, eu pego a mensagem que eu quero transmitir, multiplico pela matriz geradora para ter a mensagem que eu quero transmitir, né? Ou seja, C igual a M vezes G. E a gente falou isso tudo aí. E a gente falou sobre codificação sistemática e não sistemática. Né? Eu falei que a gente usa codificação sistemática normalmente. A codificação sistemática é aquela que é a matriz geradora. Aqui, essa partezinha aqui, mais da direita dela, é uma matriz identidade. Né? Então, quando você multiplica a matriz geradora pela mensagem, né? Primeiro, eu pego uma matriz geradora tipo essa que não está na forma sistemática e antes transformo na forma sistemática antes de usar, né? Faço operações aqui com as linhas, a gente fez isso para poder gerar uma matriz na forma sistemática. A gente fez isso na aula passada, né? E aí, eu falei com vocês também que a grande vantagem de usar na forma sistemática é que quando você pega a mensagem e multiplica pela matriz geradora para obter o que você vai transmitir, a mensagem faz parte do que você vai transmitir. Ou seja, você vai transmitir a mensagem exatamente do jeito que ela é, mais alguns bits de verificação de erro, né? E aí, outra coisa que eu falei com vocês, a última coisa que a gente falou na aula passada, foi que quando eu já sabia codificar, né? Ou seja, eu pegava a minha mensagem multiplicada pela matriz geradora sistemática, eu tenho a mensagem que eu vou transmitir, e uma vez que eu receba a mensagem no destino, para eu saber se a mensagem teve algum erro de transmissão ou não, eu pego a mensagem que eu recebi e multiplico pela matriz, a transposta da matriz verificadora de paridade H. Né? A gente falou então que qualquer coisa que eu transmita vezes H de HT, né, que é a matriz transposta de H, tem que dar zero. Então, se eu receber alguma coisa, multiplicar por H transposta e der diferente de zero, é porque teve erro de transmissão. Né? Isso aqui, fazer essa operação, é basicamente a mesma coisa, né, matematicamente a mesma coisa, que verificar se o que eu recebi é alguma das possíveis palavras-código que foram transmitidas. Tem palavras-código que nunca vão ser usadas, né? Se por acaso você receber alguma das que nunca vão ser usadas, essa operação aqui vai dar diferente de zero. Né? Então, a gente fez esse exemplo aqui e verificou esse caso. A gente fez até um exercíciozinho, né, para poder verificar se teve erro ou não. Então, por enquanto, a gente sabe só se teve erro ou não. A gente não consegue, por enquanto, corrigir o erro, que é o que a gente vai falar agora. Eu quero aproveitar um código de bloco linear e não só detectar que houve erro na transmissão, mas eu quero também corrigir esse erro, se for possível. Né? Se for possível, isso é importante. Nem sempre vai ser possível. Para eu saber se é possível ou não corrigir um erro, é a primeira coisa que eu tenho que saber. Eu tenho que saber a distância mínima do código. A distância mínima do código é a menor distância entre todos os pares de vetores códigos no espaço Vn. Ou seja, o que é a distância de Hamming entre dois vetores? Lembrando lá, eu tenho dois vetores, a distância de Hamming entre eles é o número de bits diferentes entre eles. Então, no fundo, a distância de Hamming é quantos bits são diferentes de um vetor para o outro. Se eu tenho lá 1010 e tem o outro que é 1011, a distância de Hamming entre essas duas sequências de bits é 1, porque só o último bit que ficou diferente. Ó. 1010, 1011. Então, essa aqui é a distância mínima, né? Desculpa, essa aqui é a distância de Hamming. E a distância mínima é o seguinte, se eu pegar todas as possíveis palavras-códigos que existem, todos os vetores código que eu posso ter, vetor código, palavra código, é a mesma coisa, né? São as sequências que você pode transmitir, né? Então, se eu pegar todas elas,
e olhar a distância de Hamming entre cada possível combinação delas 2 a 2, né, todas as combinações possíveis, a menor distância de Hamming que eu tiver entre duas palavras código vai ser a minha distância mínima. Por isso que chama distância mínima. É a menor distância que eu tenho entre dois vetores código. E aí, tem uma questão ainda que a gente falou lá atrás, que a distância entre dois vetores, ela é a mesma coisa que o peso da soma dos dois vetores. A gente falou isso. Não sei se vocês lembram. Se eu quiser saber qual a distância de Hamming entre duas sequências de bits, né, dois vetores de bits, basta eu somar esses dois vetores de bits e ver qual é o peso desse resultado, o peso da soma. Né? É isso aqui que está aqui, ó. A distância de Hamming é igual ao peso da soma dos dois vetores. Né? E aí, vamos ver se vocês lembram, quando a gente estava falando sobre um código de bloco linear, que para a gente considerar que um conjunto de vetores forma um código de bloco linear, eles têm que fazer parte de um espaço vetorial, eles têm que formar um espaço vetorial. E para eles formarem um espaço vetorial, isso significa que qualquer dois vetores somados vai ter como resultado um vetor que também faz parte desse conjunto. Então, se eu quiser saber a distância mínima a distância de Hamming entre todos os possíveis pares de vetores, todos os possíveis pares de vetores, se eu somar eles, vai dar como resultado um outro vetor que também faz parte do conjunto. Então, se eu quiser saber a distância mínima, a distância de Hamming entre dois vetores quaisquer, basta eu somar os dois e ver o peso deles. E o resultado da soma dos dois também vai ser um dos vetores do conjunto. Então, no fundo, se eu quiser saber a distância mínima de Hamming, a distância mínima de um código, basta eu verificar qual é o vetor, dentre todos os vetores, qual é o vetor com o menor peso de Hamming, com a menor quantidade de bits uns, né, que é o peso de Hamming. Então, eu posso ver a distância mínima olhando a diferença dos pares 2 a 2, ou simplesmente, matematicamente, é igual a olhar qual é a palavra código, né, o vetor código, que tem a menor quantidade de uns, né, que vai ter o menor peso. Então, isso é a distância de Hamming, a distância mínima. Também dá para obter isso é uma forma de obter. Mas aí eu tenho que olhar todos os vetores código. Uma outra forma é eu ver o menor número de colunas da matriz verificadora de paridades que somadas resultam numa coluna toda zero. Então, pego a matriz verificadora de paridade, que é essa H aqui, e olho aqui dentre elas qual o menor número de colunas que somadas dão tudo zero. Por exemplo, o que isso quer dizer? Se tem alguma coluna zero, não tem nenhuma coluna que é toda zero aqui, nesse exemplo aqui, por exemplo. Exemplo, por exemplo, que eu fiz, né? Nessa matriz verificador de paridade, que é a matriz H, por exemplo, eu não tenho nenhuma coluna que é toda zero. Se eu tivesse alguma coluna que fosse toda zero, ela sozinha, ou seja, ela somada com ela mesma, ou seja, ela sozinha, já daria como resultado tudo zero. Então, nesse caso, a distância mínima seria 1. Se eu tenho aqui, olhando aqui todas essas colunas, eu tenho alguma coluna que somada com outra coluna dê como resultado zero? Se tiver pelo menos um caso desse, a distância mínima vai ser 2. Se não tiver, a distância mínima é 3 ou mais. Aí eu vou ter que passar a pegar as colunas 3 a 3, todas as possíveis combinações de colunas 3 a 3, e ver se somando 3 colunas, se vai ter pelo menos um caso de somar 3 colunas e o resultado dá zero. Se tiver pelo menos um caso, a distância mínima é 3. Se não tiver nenhum caso, então a distância mínima é 4 ou mais. Aí eu vou ter que pegar as colunas de 4 em 4. Todas as possíveis combinações de colunas de 4 em 4. Vou olhar todas elas, vou ver se alguma, somando as 4 colunas, o resultado vai dar zero. Né? Se tiver, é porque a distância mínima é 4. Se não tiver, é porque ela é 5 ou mais. E aí eu vou fazendo assim, até achar. Então eu começo, por enquanto, achando se tem alguma coluna que sozinha o resultado dá todo zero, que a distância mínima seria 1. Ou seja, se tem uma coluna toda zero, não tem. Depois, então, eu olho se tem duas colunas que somadas dão tudo zero. Duas colunas somadas só vão dar zero se as colunas forem iguais. Porque 0 mais 0 é 0 e 1 mais 1 é 0 também. Então as colunas têm que ser iguais para que quando você some as duas, o resultado dê zero. Então aqui, tem alguma coluna igual aqui? A outra? Não, não tem.
Se não tem nenhuma coluna igual a outra, então a distância mínima não é 2. É maior do que 2. E agora eu vou pegar, então, colunas 3 a 3. Ó. Se eu pegar essa primeira coluna com essa segunda coluna, com essa quinta coluna aqui, ó, a primeira com a segunda com a quinta, eu tenho 1 mais 0 mais 1, que dá 0. 0 mais 1, que dá 0. E 0 mais 0 mais 0, que dá 0 também. Então, a primeira com a segunda com a quinta colunas dão como resultado 0. Então, a distância mínima desse código é 3. Porque a menor quantidade de colunas na matriz verificadora que eu preciso somar para o resultado dar 0 é 3. Beleza? Isso é a distância mínima do código. Ah, tá até fazendo aqui, ó. Eu dei um exemplo da primeira com a segunda com a quinta, mas também podia, se eu pegasse a segunda com a terceira, com a sexta, também daria para fazer a mesma coisa. Ou a primeira com a terceira, com a quarta, também daria esse resultado. Beleza? Então, se eu também pegasse aqui, ó, a quarta com a quinta, com a sexta, também daria. Tudo 0. Ou seja, eu tenho vários, mas bastaria ter um caso, basta ter um caso. Então, a distância mínima desse código é 3. O que significa? Qual é o... O que adianta a distância mínima ser 3? Então, isso aqui é só uma representação. Imagina que eu tenho uma palavra código C1, tem uma outra palavra código C2, e isso aqui é a quantidade de bits diferentes entre elas. Então, por exemplo, a palavra código C1, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 bits diferentes uma da outra, certo? Então, aqui, ele está falando o seguinte, isso aqui é a palavra código C1, isso aqui é a palavra código C1 com um bit diferente dela, é uma palavra com um bit diferente de C1. Aqui estaria as palavras código que tem 2 bits diferentes de C1. Aqui as palavras código teriam 3 bits diferentes. Aqui as palavras código teriam 4 bits diferentes. Aqui a palavra código teria 5 bits diferentes. Então aqui está só mostrando o seguinte. Imagina que eu transmita uma palavra código C1. E aí teve o erro num bit. Então o cara recebeu essa aqui, R1. Tá, beleza, olha só. Se eu tiver, quando eu receber, que decidir se esse cara aqui que eu recebi, ele, no fundo, o que a pessoa transmitiu foi isso, ou se a pessoa transmitiu isso aqui, eu vou tender mais a achar que a pessoa transmitiu C1. Por quê? Porque o que você recebeu está mais próximo de C1, está com um bit de diferença em relação a C1, mas está com 1, 2, 3, 4 bits de diferença em relação a C2. Então, se eu receber isso aqui está errado, ou seja, teve erro de transmissão. Não é uma palavra código válida. As palavras código válidas são as que estão bolinha branca aqui. Beleza, mas ela está mais próxima de qual palavra código? Ah, está mais próxima de C1. Então, provavelmente, o cara transmitiu C1. Assume-se que, na maioria das vezes, o resultado mais provável é aquele que para acontecer, ele tenha tido menos erros de transmissão. Erros de transmissão são frequentes, mas, assim, são normalmente a probabilidade de ocorrência de erro é menor do que 50%. Então, você tem menos chance de ter erro menos chance de ter erro do que de não ter erro. Agora, se você for lá e transmitiu e ocorreu erro em 2 bits da palavra código, você vai receber alguma coisa por aqui. Que também está mais próximo de C1 do que C2. Então, quem recebe também vai falar, eu recebi isso aqui não existe, mas provavelmente o que o cara transmitiu foi C1. Então, eu vou considerar que é C1. Agora, se ocorrer erros em 3 bits, ele vai receber uma palavra código aqui, que está mais próximo de C2 do que de C1. E aí ele vai olhar e falar, está mais próximo de C2, então provavelmente o cara transmitiu C2. Só que aí ele errou, porque na verdade não transmitiu C2, transmitiu C1. É porque teve muito erro de transmissão. Então esse código aqui, por exemplo, erros em 2 bits, ele consegue corrigir direitinho. Já se tiver erro num terceiro bit, ele já corrige errado. Já tem problema de transmissão aqui. Então, se eu quiser saber qual é a capacidade de correção de erro de um código de bloco linear, na verdade é a distância mínima menos 1 dividido por 2. Então, se a distância mínima for 5, vai ser 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Esse colchetezinho que parece que não tem a parte de cima aqui, na verdade ele é um sinal de arredondar para baixo.
Então, é a distância mínima menos 1 dividido por 2, arredondado para baixo. Por que eu preciso desse arredondado para baixo? Porque se a distância mínima for um número positivo, for um número par, desculpa, imagina que seja 4. 4 menos 1, 3, dividido por 2, 1,5. Então, eu não tem como corrigir erro em 1,5 bits. Ou eu corrijo o erro em 1 bit ou em 2. Então, se der 1,5, eu vou arredondar para baixo. Estou dizendo que eu consigo corrigir erros em 1 bit. Tá? Então, a distância mínima ela é crucial para eu saber quantos bits eu consigo corrigir. Quantos bits eu garanto que eu vou conseguir corrigir. Erros em mais do que essa quantidade de bits, pode ser que eu corrija errado, pode ser que, em um ou outro caso, pode ser até que eu consiga corrigir, mas eu não posso garantir nada. Se eu quiser usar um código de bloco só para detectar erros, é a distância mínima menos 1. Então, se a distância mínima for 3, por exemplo, a gente viu lá naquele exemplo que era 3, eu consigo corrigir erro em 1 bit da sequência. Se tiver erro em 2 bits, eu já não consigo corrigir, mas 1 eu consigo. Agora, detectar erro, se eu quiser usar só para detectar erro e não corrigir erro, se tiver erro em 2 bits, até 2 bits, que é a distância mínima, que é 3, né? Menos 1 dá 2, erros em até 2 bits eu consigo saber que teve erro e pedir para retransmitir, por exemplo. Mas se tiver erro em mais de 2 bits, aí também não dá para eu saber nada. Beleza? Então aquilo aí me dá uma noção do quanto eu consigo corrigir de erro. E é importante, tá? Para eu saber se o código que eu estou usando, qual é a capacidade de correção de erro dele. E por último, antes da gente fazer um exercício, mais um exercíciozinho aí, vou botar para vocês fazerem, vamos falar sobre a síndrome. A síndrome é um vetor com n-k bits definidos por essa operação aí. O que é a síndrome? A síndrome ela é uma matriz que é dada por R vezes H de T. Ou seja, se eu recebo alguma coisa vezes H de T, o que eu recebi vezes H de T, se o que eu recebi foi igual ao que eu transmiti, isso aqui vai dar 0. Mas se o que eu recebi foi diferente do que eu transmiti, é porque teve erro de transmissão. Então isso vai dar diferente de 0. Mas a gente viu lá que R vezes H de T, desculpa, que R, o recebido, é o que foi transmitido mais o erro que aconteceu no meio. Né? E aí eu posso fazer a distributiva aqui, que isso aqui, ó, o que foi transmitido mais o erro vezes H de T é igual que o que foi transmitido vezes H de T mais o erro vezes H de T. Só que o que foi transmitido vezes H de T é sempre 0, então fica só o erro vezes H de T. Então a síndrome é a matriz, é o erro, é o padrão de erro vezes H de T. Né? Então eu posso criar uma matriz de erros, uma matriz síndrome, né, que me dê a síndrome para todos os possíveis padrões de erro. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo que eu usei aqui, né? Que eu tenho lá esse HT aqui. 100, 010, 0001, 10. A gente chegou a isso na aula passada, nesse HT, H elevado a T. Pro que a gente viu até agora, a gente já viu que a distância mínima é 3. Então a capacidade de correção de erro é de 1. Se a capacidade de correção de erro é de 1, ou seja, eu consigo corrigir 1 bit, quais são os possíveis erros que eu consigo corrigir? Os padrões de erro possíveis. São esse aqui, ó. 1, 0, 0, 0, 0, 0. Por que isso aqui? Porque o código que eu estou usando é um código 6,3, né? Nos exemplos. É um código que cada 3 bits vão ser transformados em 6. Então a sequência de bits que eu transmito é sempre uma sequência de 6 bits. Que aí pode estar erro no primeiro bit, erro no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto ou no sexto bit. Esses são os padrões de erro corrigíveis, né? Eu tenho bit 1 no bit que teve erro e bit 0 no bit que não teve erro. Então esses são os possíveis, são os erros que eu consigo corrigir. Erro no primeiro bit, ou no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto ou no sexto. Então eu consigo corrigir um erro, né? Que é o que está dito aqui em cima. Então as síndromes, elas ficam associadas ao padrão de erro corrigível. Ou seja, se eu pegar o E, que é isso aqui, ó, 100000100000100, essa matriz aqui, que por acaso é a matriz da entidade, né? Mas quando o padrão de erros quando a quantidade de erro que eu consigo corrigir é só 1, né? Que é o caso aqui, ele sempre vai dar a identidade, assim, né? Se eu pegar essa identidade e multiplicar pelo HT, vai dar o próprio HT, né? Então a matriz síndrome é isso aqui. É o próprio HT. Então, dada síndrome, para que serve? Porque aí eu vou fazer o seguinte, vamos olhar aqui, ó.
Suponha que eu tenha transmitido esse vetor aqui, usando o código dos exemplos anteriores que a gente usou, e aí teve um erro de transmissão. Eu transmiti 1, 0, 1, 0, 1, 1. Mas chegou 1, 0, 1, 0, 1, 0. Tá, e como é que eu consigo detectar que houve erro e corrigir que houve erro? Corrigir o erro, no caso. Imagina que eu tenha chegado isso aqui. Se eu pegar isso aqui e multiplicar por HT, peguei isso que eu recebi, multipliquei por H transposta, vai dar o quê? 1, 0, 1, 0, 1, 0 vezes isso aqui. Estou multiplicando 1 na primeira linha, na terceira e na quinta. Então, é basicamente somar a primeira com a terceira com a quinta, né? Que dá 1 mais 0 mais 1 dá 0. 0 mais 0 mais 1 dá 1. 0 mais 1 mais 0 dá 1. Então, vai dar 0, 1, 1. O resultado disso por essa matriz aqui. 0, 1, 1. Ou seja, o que eu recebi vezes HT é diferente de 0. Se é diferente de 0 é porque houve erro de transmissão, né? E aí eu vou pegar esse valor que eu calculei e simplesmente olhar na síndrome aqui, ó. Onde que ele está? Ele está na linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, na linha 6. Se ele está na linha 6, é porque teve erro no sexto bit. Esse é o padrão de erro associado, né? Quando tem um erro só, que nem eu falei com vocês, a síndrome é o próprio HT. Então é só pegar esse cara aqui e olhar em que linha que ele está no HT. Ele está na linha 6, então houve erro no sexto bit. Ou seja, se eu recebi erro aqui no sexto bit. Então, se eu recebi 101010, né, que é o que eu recebi, na verdade o que o cara transmitiu foi 101011. Pronto. Já sei o que realmente foi transmitido, consegui corrigir o erro. Posso mandar essa mensagem para as camadas superiores, né? Ou seja, a transmissão teve, apesar de ter tido erro, teve sucesso porque eu consegui corrigir o erro. Beleza? Nós vamos até aqui. Vou fazer um exercíciozinho aqui, vou botar um exercíciozinho aqui para vocês. E nós não vamos passar disso aqui não, para essa prova que a gente tem. Como é que eu vou fazer? Qual é a minha ideia? A gente está um pouco apertado aí em questão de tempo aí, né? A gente não... A gente tem uns feriados aí e tal, a gente ficou um pouco apertado. Tá tranquilo ainda, tá? Mas para a gente não se apertar mais, eu vou usar um esquema diferente. O Wesley até me perguntou aqui hoje à tarde se ia ter a prova na semana que vem, C2. Eu vou mudar um pouquinho. Em vez de dar a prova no horário de aula, eu vou dar a prova para vocês resolverem aí até a próxima aula, né? A gente tem aula na quarta-feira, então vocês têm até terça-feira, meia-noite para resolver. Mas é o seguinte, da seguinte forma, eu vou botar a prova lá para ser resolvida. Até terça-feira, não, desculpa, até domingo. Tem que estar corrigido até a próxima aula. Então, é até domingo. Eu vou botar a prova amanhã. Vocês têm até domingo para resolver. Mas é a seguinte forma: uma vez que você começa a resolver a prova, você tem 1h30 para resolver. Então, quando você for resolver, você fala assim: opa, tem 1h30 para resolver? Beleza, vou resolver a prova. Quero resolver no sábado à tarde? Quero resolver na madrugada de sábado para domingo? Quero resolver domingo, 6 horas da manhã? Quero resolver na sexta-feira à noite? Qualquer horário que vocês quiserem resolver, a prova sem problema. Eu deixo a prova lá, vocês vão ter, vai ficar lá no questionário, vocês vão pegar, vão resolver, tem 1h30 para mandar a resposta, e aí depois eu corrijo ela. Então, porque aí não, vocês têm flexibilidade de fazer na hora que quiserem, aí até domingo, né, durante 1h30. E aí até a próxima aula eu já trago os resultados aí para vocês. Que a gente não consome uma aula com a prova, beleza? Vamos fazer uns exercíciozinhos aí sobre isso. Vou passar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Dúvidas aí no que eu falei, pessoal? Se não tem dúvidas, deixa eu pegar aqui rapidinho. Vou botar um exercíciozinho para vocês.
Cadê? Vou deixar aqui para vocês verem. Deixa eu compartilhar aqui a tela de novo. Vou botar aqui, compartilhar aqui com vocês. Para vocês fazerem um exercíciozinho aqui, ó. Esse exercíciozinho aqui é bom, porque ele foi a prova de uns anos atrás aí, do ano passado. Uma prova do ano passado, ó. Vou fazer junto com vocês as duas objetivas e vou deixar discursivas para vocês fazerem, tá? Dá um tempinho para vocês fazerem aí. Vou botar a primeira aqui, ó. Qual das matrizes geradoras de um código de blocos linear, está na forma sistemática? Então, se eu olhar essas matrizes geradoras aqui, como é que eu sei qual que está na forma sistemática? Tem que olhar aquela que tem no lado direito dela aqui, né, na matriz quadrada aqui mais à direita, ou seja, se é uma matriz geradora com 3 linhas, vão ser as últimas 3 colunas, eu tenho que olhar ela aqui. Qual delas é a matriz de identidade? Tem uma matriz de identidade, né? Aqui não tem. Aqui também não. Aqui também não. Aqui também não. Aqui tem uma matriz de identidade, né? Então, essa aqui, a letra E, é uma geradora de um código de bloco linear na forma sistemática. Então, a letra E aqui é a resposta. Beleza? Na 2, sobre códigos de bloco lineares, assinale a alternativa incorreta. Seus vetores códigos formam um subespaço vetorial. Até aí, beleza. Isso aí a gente falou, né? Todos os vetores códigos juntos vão formar um subespaço vetorial, que tem aquelas propriedades. Se somar 2, o resultado vai sempre ser um que faz parte do próprio conjunto. O 0, 0, 0 tem que estar lá. Então. A correção de erros pode ser realizada através da síndrome. A gente acabou de fazer isso e ver isso, né? Tá certo também. O código de blocos x, y transforma um bloco de y bits num outro de x bits pronto para transmissão. É isso aí, né? Se for um código de bloco 6,3, vai transformar 3 bits em 6. O 7,5 vai transformar 5 bits em 7. Letra D. A distância mínima do código indica qual é a sua capacidade de detecção e ou correção de erros. Também dá certo, né? A distância mínima eu consigo saber quanto que eu consigo de corrigir ou detectar de erro. Se for corrigir a distância mínima menos 1 dividido por 2, se for detectar só a distância mínima menos 1. E o a matriz verificador de paridade pode ser utilizada para codificação de mensagens. Tá errado, né? Para codificação é geradora. Para verificador de paridade é para verificar se teve erro, né? Para verificar a paridade, verificar se teve erro ou não. Então, isso aqui é uma pegadinha, porque as duas respostas eram letra E, né? Só para deixar a galera em dúvida na hora de fazer a prova. Então, agora, eu peço que vocês façam essas duas aqui, a 3 e a 4. Beleza? Tentem fazer aí a 3, questão 3 e questão 4. Tá aí para vocês fazerem. Não é muita coisa, não. Vou dar uns minutos aí para vocês fazerem. São 9h20. A gente, para corrigir, acho que a gente precisa de pelo menos uns 15 minutinhos. Então, eu vou dar aí uns 20 minutos para vocês fazerem, mais ou menos. Se não der tempo de fazer tudo, não tem problema. A gente, às vezes, faz a primeira. Façam o seguinte, façam primeiro a 4, depois a gente vê a 3. Beleza? Faça o inverso. Primeiro faz a 4, depois faz a 3. Prestem atenção que a matriz geradora aqui, ela não está na forma sistemática, tá? Então, você, antes de mais nada, tem que transformar ela para a forma sistemática. Já na 3, ó, a matriz verificador de paridade,
ela está na forma sistemática, porque aqui o começo aqui está na identidade, né? É o contrário. Então, primeiro façam a 4 aí. Vou dar um tempinho para vocês fazerem a 4. Se conseguir fazer a 4, para fazer a 3 é um pulo.
E aí, pessoal? Conseguiram fazer a 4 aí? Vamos fazer aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês verem a tela toda, que é mais fácil. Então vamos lá. Ele me deu essa matriz geradora aqui, né? E me pediu para codificar essa sequência aqui, calcular. Eu vou pegar isso aqui, tudo que ele está pedindo aqui para mim, todo enunciado. Então, vou pegar todo o enunciado aqui e vou colar ele lá. Então tem que ficar toda hora voltando aqui, né? Essas 3 questões aqui. Vou copiar ele aqui. Esse aqui é o pedido. E essas 3 coisinhas aqui foram pedidas para serem feitas. Vou apertar mais um pouquinho aqui para não ocupar muito espaço. Então vamos lá. Primeira coisa, ele me pediu para codificar a sequência, né? Então, tá, beleza. Vou codificar essa sequência aqui. Tá, essa é a primeira coisa. Mas a primeira coisa que eu tenho que ver aqui é que essa matriz geradora, ela não está na forma sistemática, tá certo? Como é que eu sei que ela não está na forma sistemática? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou ter que fazer é pegar essa matriz e colocar, né? Vou ter que colocar G na forma sistemática. Essa é a primeira coisa que eu vou ter que fazer. Se que é colocar a matriz G na forma sistemática, eu vou ter que pegar essa matriz G aqui, né? E vou ter que mexer com as linhas e colunas dela, né? Para poder fazer com que aqui, nessa parte de baixo aqui, ó, nessa parte aqui assim, vamos desenhar aqui assim, vamos dizer. Essa parte aqui fique com a matriz identidade, né? Tem 4 linhas, então as últimas 4 colunas ficam matriz identidade. O que é matriz identidade? É o 1 aqui, 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 nessa diagonal principal, número 1, e o resto tudo 0. Se a gente olhar, não está muito difícil de fazer isso, não. Por que não está muito difícil de fazer isso? Porque, eu vou até fazer o seguinte, porque não está muito difícil de fazer, porque se a gente olhar aqui, ó, em cada uma dessas colunas, só tem um em uma posição, né? Então, tipo assim, se eu jogar esse aqui, cada linha, vou olhar cada linha aqui, só tem um em uma coluna. Então, por exemplo, essa aqui, basta eu pegar e jogar aqui para o começo. Então, basicamente, quais são as operações que eu tenho que fazer para poder conseguir, vou botar aqui até menorzinho o tamanho aqui, para poder conseguir transformar essa aqui numa matriz na forma sistemática. Ó, me parece que a linha 3 tem que ser jogada para a linha 1. Então, a minha nova linha 1, a linha 1, linha, né, que é a linha 1 nova, ela tem que ser o que hoje em dia é a linha 3. Porque se eu pegar a linha 3 e jogar aqui para cima, o 1 vai ficar aqui nessa ponta. A linha 2 está certo, ó. Eu tenho que fazer essa diagonal aqui. Então a linha 1 vai ser a linha 3. A linha 2 continua essa. Na terceira linha, eu tenho que ter um aqui, ó. Então na terceira linha, eu tenho que pegar a minha L3 linha, tem que ser a L4. Eu vou jogar a L4 para cá. E a minha linha 5 tem que ter um aqui no final só. Então tem que ser a minha linha 1. A minha linha 5 tem que ser a linha 1. Essas são as operações que eu vou ter que fazer aqui para poder transformar isso aqui na forma sistemática, certo? Para não ter que ficar dando aquele monte de rabisco aí que fica mais difícil de entender, eu vou copiar
linha a linha aqui, ó. Então, a minha linha 1 nova é a minha linha 3. Então, eu vou pegar a minha linha 3 aqui. E vou colocar aqui como a linha 1 da minha matriz na forma sistemática. Depois, a minha linha 2 continua sendo a linha 2. Então, eu vou pegar aqui minha linha 2 aqui. Continua sendo essa, beleza. A minha linha 2 continua sendo essa aqui. Então, olha lá, vocês olharem aqui, ó, já está desenhando já a possível, né, identidade. A minha linha 3 vai ser a linha 4. Então, eu vou pegar a minha linha 4 aqui, né, original, jogar aqui como linha 3. Beleza? E por último, a minha linha 5 é a linha 1, original. Então, eu vou pegar a linha 1 aqui originalmente e vou jogar ela aqui como linha 5. A minha matriz na forma sistemática agora. Se olhar essa parte aqui, ó, essa parte aqui é exatamente o que eu precisava, que é a matriz identidade, que é a I, né? I de identidade. Essa parte daqui, dessas três primeiras, é o que a gente chama de matriz I, né? A matriz I, que é a identidade, a matriz P, que é paridade, né? Que são essa parte que sobrou aqui, beleza? Então tá a matriz G na forma sistemática. Então, para eu resolver a questão número 1, eu preciso dela na forma sistemática, que foi o que a gente fez aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Codificar essa sequência. Mas presta atenção, essa matriz G é uma matriz geradora de um código 4,7. Né? Vou botar até aqui, ó. Ela é um código 4,7. O que quer dizer 4,7? Ela vai pegar uma sequência de 4 bits e transformar em 7. Como que eu sei isso? Porque ela tem 4 linhas e 7 colunas. Então, se eu pegar uma mensagem aqui, a mensagem tem que ter 4 bits para eu multiplicar aqui, ó, né? Uma linha com 4 colunas, para eu multiplicar aqui pelas 4 linhas. Então, tem que ser 4 bits, que acabam que vão virar 7. Então, ainda pela primeira, eu estou querendo codificar uma sequência aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, no fundo, eu tenho que pegar essa mensagem aí e dividir em dois pedacinhos. Num pedacinho que eu vou chamar de M1, a mensagem 1, que é 0, 1, 1, 0, são os primeiros 4 bits. E a mensagem M2, que é o segundo pedacinho, que vai ser 1, 0, 1, 0. Beleza? Então, eu vou ter que fazer duas operações, né? Porque a minha sequência que eu quero codificar tem 8 bits e eu só posso codificar 4 de cada vez. Beleza? E aí, né, para M1 aqui, eu vou ter uma matriz codificada, que eu vou chamar de C1, que vai ser M1 vezes a matriz geradora. E eu vou ter uma C2, que vai ser M2 vezes a matriz geradora. Né? E aí, quem que vai ser a C1, quem que vai ser a C2? Vamos calcular aqui agora. O que vai ser a C1? O que vai ser a C2? A codificação. A C1 vai ser o quê? Vai ser M1 vezes G. M1 vezes G, ó, é essa matriz aqui, vezes G. Então, é 0 vezes a primeira linha, mais 1 vezes a segunda linha, mais 1 vezes a terceira linha, mais 0 vezes a quarta linha. Então, no fundo, é só a segunda linha mais a terceira linha, né? Que dá 1 mais 0, que é 1. 1 mais 1, que é 0. 0 mais 1, que é 1. 0 mais 0, que é 0. 1 mais 0, que é 1. 0 mais 1, que é 1. E 0 mais 0, que é 0. Transformei a segunda com a terceira linha, de acordo com o que estava aqui. Né? Já no C2, ele é o M2 vezes G, que é 1, 0, 1, 0 vezes G. Então, a primeira linha é vezes 1, o 0 vezes a segunda linha, mais 1 vezes a terceira linha, mais 0 vezes a quarta linha. Então, no fundo, é a primeira linha mais a terceira, né? Primeira mais a terceira.
Então vai ser 1 mais 0 que dá 1, 1 mais 1 que dá 0, 1 mais 1 que dá 0 também, 1 mais 0 que dá 1, 0 mais 0 que dá 0, 0 mais 1 que dá 1, e 0 mais 0 que dá 0. Como ela está na forma sistemática, se eu quiser ter só para eu garantir que eu fiz o negócio certo, para ter um pouquinho mais de certeza, é só olhar essa mensagem, ó, 0110 é o finalzinho do C aqui, ó, 0110. 1010 aqui, ó, 1010, beleza. Tá? Isso aqui é a mensagem codificada. Se eu quiser, eu ainda posso dizer o seguinte, que no fundo o que vai ser codificado, a mensagem codificada, é C1 em sequência de C2, ou seja, no fundo, o que vai ser codificado é 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, seguido de C2, né? Porque é uma seguida da outra, que quando for transmitir, né? 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Se parasse por aqui, eu já estaria satisfeito, tá? Mas eu estou dizendo que se eu quiser botar a sequência inteirinha que vai ser transmitida, é essa aqui. Isso é questão 1, só isso aí, tá? Questão 2. Calcule a distância mínima do código e diga quantos erros esse código consegue corrigir. Então, a questão 2, ele pede para calcular a distância mínima. Distância mínima, eu vou ter que calcular, antes de mais nada, a matriz verificadora de paridade. Porque eu olho quantas colunas, né, a soma das colunas que tem que dar zero na matriz verificadora de paridade. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a verificadora de paridade, que é a matriz H. Né? Então, como é que eu calculo a matriz H? A matriz H, ela vai ser a P transposta. P transposta eu vou transformando linhas em colunas. Então, se eu tenho aqui 3 colunas, eu vou ter 3 linhas na matriz P transposta. Então, eu vou ter 3 linhas, né? Vou colocar as 3 linhas aqui. Vou desenhar aqui as 3 linhas. Como é que são essas 3 linhas? É a P transposta. Então, aqui a primeira coluna vai virar a primeira linha. A primeira coluna é 1, 1, 0, 1. Então, vira a primeira linha 1, 1, 0, 1. A segunda linha, a segunda coluna, que é aqui, ó, 1, 1, 1, 0, vai virar a segunda coluna, a segunda linha, 1, 1, 1, 0. Então, a segunda coluna virou a segunda linha. E a terceira coluna, que é 1, 0, 1, vai virar a terceira linha, 1, 0, 1. Então, isso aqui é a P transposta, beleza? E aí, olha só, se eu tenho três linhas, eu vou ter uma identidade aqui no começo que vai ter 3 colunas, né? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Vou ajeitar aqui para poder ficar alinhadinho. Besteira. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. É a matriz de identidade aqui, que vai estar aqui no comecinho, né? Assim, ó. Essa aqui é a minha matriz H. Beleza? Preguiça de desenhar aqui os colchetes. Será que eu consigo copiar o colchete? Vou usar o mesmo colchetezinho aqui, ó. Vai ficar meio grande para a matriz H, mas aí, pelo menos eu não tenho que desenhar ele, né? Mais bonitinho. Beleza? Mais bonitinho. Tá aqui minha matriz H. Né? Lembrando, então, só para não ter dúvidas de que essa parte aqui que eu obtive, foi a primeira que eu obtive, né? Essas últimas 4 aqui. E como que eu obtive? Isso aqui é a matriz P, né? Então é a matriz P transposta.
Tá? E aquela ali é a matriz de identidade lá de cá, né? Então, eu vou botar. Bom, então já fiz H. Dada H, eu consigo calcular a distância mínima do código. Como é que eu consigo calcular a distância mínima do código? Primeira coisa que eu vou avaliar é se a distância mínima do código, se ela é 1. Como é que eu vou saber se ela é 1? Se tiver alguma coluna zero aqui, né? Opa, desculpa aqui, no H. Não tem nenhuma coluna zero, então a distância mínima eu já consigo ver que ela é maior do que 1. Para que a distância mínima é 2, eu tenho que olhar se tem duas colunas que somadas vão dar zero. Ou seja, isso só vai acontecer se tiver duas colunas iguais. Não tem nenhuma duas colunas aqui que são iguais, então eu também posso dizer que a distância mínima é maior que 2, porque posso até botar a justificativa aqui, ó. Não há duas colunas iguais. Né? Aqui era assim porque não há coluna toda zero. E a distância. E agora eu vou olhar se é 3. Eu tenho que ver se eu tenho 3 colunas que somadas vão dar zero. Olha só, se eu tiver normalmente eu tenho uma identidade aqui. Então, se eu tiver alguma coluna aqui que tenha 2 bits uns, fica fácil de ver isso. Ó, porque se tiver 1 e 1 aqui, opa, eu posso somar com a primeira e com a terceira, que vai dar 1 e 1 também. Então, vai dar 1 mais 0 mais 1, 0 mais 1 mais 1 e 0 mais 0 mais 0. Então, a distância mínima é 3, porque eu já peguei um caso pelo menos, ó, que é a coluna 1 mais a coluna 2 mais a coluna, ó, coluna 1 mais a coluna 2, essa aqui é a 3, a 4, a coluna 5. A 1 mais a 2 mais a 5, por exemplo, vai dar tudo zero. Então a distância mínima é 3. Se a distância mínima é 3, ele me pede quantos erros o código consegue corrigir, que é o T, que é distância mínima menos 1 dividido por 2. E arredondado para baixo, né? Aqui no caso vai dar 3 menos 1, que dá 2, dividido por 2 dá 1. Então você consegue corrigir um erro. Beleza? Consigo corrigir um erro. E, por último, aqui no 3, estamos quase acabando, ele pede para decodificar essa sequência e ver se teve algum erro nesse caso. Então vamos lá, a gente faz isso aqui bem rapidinho. A 3 ele pediu para decodificar essa sequência. Como é que eu decodifico essa sequência? Primeira coisa, eu tenho que ver se teve erro ou não de transmissão, né? Então, como é que eu vou ver se teve erro de transmissão? Eu vou pegar isso aqui, que é o que eu recebi. O que eu recebi foi essa sequência aí. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, certo? E vou pegar isso que eu recebi e multiplicar por H transposta. H transposto. E aí eu multiplico por H transposto e vejo se vai dar zero ou não. Né? Então vamos lá. Eu tenho um H aqui. Eu vou fazer o H transposto. Preciso calcular, antes de mais nada, o H transposto. Como é que eu calculo o H transposto? Eu vou pegar aqui o que é linha vai virar coluna. E o que é coluna vai virar linha. Então, esse aqui que eu estou querendo calcular, que é o H transposto, vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao seguinte. O que é linha vira coluna. O que é coluna vira linha. Então, a primeira coluna vai ser a primeira linha. Então, a primeira coluna, 1, 0, 0. A segunda coluna é 0, 1, 0. A terceira coluna, 0, 0, 1. A quarta coluna, 1, 1, 1. A quinta coluna, 1, 1, 0. A sexta coluna, 0, 1, 1. E a sétima coluna, 1, 0, 1. Eu peguei cada coluna aqui e transformei numa linha. Pronto, eu tenho a minha H transposta. Opa. Minha H transposta está aqui. Beleza? E aí, vou botar aqui um.
com isso aqui não. Melhor deixar isso para lá, pronto. Tem essa aqui que é H transposta. Aqui também, por acaso, como eu tenho só um erro, corrijo só um erro, a gente já viu que esse cara aqui vai ser igual a síndrome também, né? A síndrome vai ser isso aqui. Então, se eu pegar isso aqui que eu recebi e multiplicar por isso, vai dar o quê? Vamos pensar aqui. Vai dar o quê se eu pegar esse R aqui que eu recebi e multiplicar por H de T? Olha só, eu estou pegando da primeira, essa coluna aqui, nessa linha, somando com essa linha aqui, que é a quarta, somando com a sexta e com a sétima. Então, a primeira com a quarta, com a sexta e com a sétima. Então, a primeira com a quarta dá 100 mais 111, dá 011. 011 mais essa aqui que é 01 dá 0. Mais essa aqui que é 101 vai dar 101. Ou seja, se deu diferente de 0, né? Como isso aqui deu diferente de 0, erro de transmissão. E aí, como que eu sei onde teve erro de transmissão? Eu pego esse cara aqui e olho, ó. Esse cara aqui tá onde? Esse cara aqui tá aqui, ó. Na última linha da matriz na síndrome. Se é na última linha, é porque teve erro de transmissão no último bit. Então, o meu C estimado, ou seja, o que eu acho que foi o que foi transmitido, é o que foi recebido, mudando o último bit. Então, é 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Então, isso aqui provavelmente é o que foi transmitido. E se é isso aqui que foi transmitido, é porque os últimos, como é sistemático, os últimos 4 bits aqui é que são a mensagem decodificada. Então, a mensagem decodificada é 1, 0, 1, 0. É isso aqui que foi transmitido. Beleza? Houve erro, mas eu consegui corrigir o erro. Beleza, pessoal? Isso aqui que é a solução dessa questão aqui, dessa questão da prova, né? Dessa questão aqui da prova. Essa daqui, eu não vou resolver agora não, porque não vai dar tempo, mas eu já sabia disso, só para eu falar. É a mesma coisa, a diferença é que eu estou dando na matriz de verificação de paridade. Então, eu já sei que essa parte aqui é a identidade e essa parte é a P transposta. Então, é só eu transpor de novo que eu vou achar a P normal e vou conseguir achar qual é a G. Achando qual é a G, eu consigo fazer tudo aqui, né? Igualzinho eu fiz aqui, aí não tem muita dificuldade. A única diferença que a questão 3 tem em relação à questão 4 é que aqui eu estou dando H, então eu tenho que fazer o caminho contrário, ou seja, dado esse, vou pôr só, eu sei que já passou da hora, mas só para não, eu vou só fazer esse detalhe, porque de resto é tudo igual, né? Eu tinha isso aqui, se eu quiser, a partir disso aqui, achar a matriz G, o que eu tinha que fazer? Eu sei que essa parte aqui é a P transposta. Essa parte aqui é a identidade, essa aqui é a P transposta. Então, se eu quiser achar a matriz G, eu vou ter que fazer a transposta disso aqui. Então, a primeira coluna vai virar a primeira linha. 1, 0, 1. A segunda coluna vai virar a segunda linha. A terceira coluna vai virar a terceira linha. E a quarta coluna, a quarta linha. A quarta coluna que eu estou falando daqui dessa parte do P transposta, né? Aqui é a identidade. Então, vou ter isso aqui. E do lado, logo em seguida, a identidade. Então, se eu tenho 4 linhas, vão ser 4 colunas. 1, 0, 0, 0. 4 colunas. 1, 0, 0, 1. Aqui 0, 0, 1, 0. E aqui 0, 0, 0, 1. Beleza. Isso aqui é a minha matriz G. Na forma sistemática, que é equivalente àquela matriz H ali. Né? Então, eu tenho essa matriz G aí. Né? A partir daquela matriz H, eu calculo essa matriz G. E aí, a partir disso aí, se eu já sei qual é a G, a partir daí agora é só fazer o mesmo processo que eu fiz aqui para calcular tudo que eu precisava. Ela já está na forma sistemática.
É só eu achar aqui, codificar, fazer o H e achar os troços todos lá. Beleza, pessoal? Desculpa ter avançado um pouquinho, demorei um pouquinho para chegar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse vídeo lá, até amanhã tá lá. E aí amanhã também, amanhã não, amanhã é quarta, né? Não, amanhã é quinta. Então, a partir de sexta-feira, de quinta para sexta, eu deixo a prova. E aí vocês têm sexta, sábado, domingo, vocês podem escolher a melhor hora aí para vocês fazerem a prova. Uma vez que faço, 1h30 para fazer, beleza? Então, assim, como vocês têm até domingo para fazer, né? Vocês podem escolher aí o melhor horário que for para vocês. Uma vez que você começa a fazer a prova, você tem 1h30 para fazer. Ela vai estar disponível lá no questionário. Beleza? Dúvidas aí, pessoal? Nada muito diferente disso aqui, tá? Nada muito diferente disso, não. Beleza, então, pessoal? Boa noite aí para vocês. A gente faz isso. Aí na próxima aula a gente dá uma corrigidinha na prova, vê aí e tal, e bola para frente. Um abraço, pessoal. Boa noite aí. Desculpa ter passado um pouquinho da hora, hein? Boa noite, professor. Boa noite.